Bom, retornando agora novamente, porque eu recebi o aviso de que eu estava sem som, aguardar alguns minutos para que vocês que estavam comigo na, na live anterior possam aqui me reencontrar e me informar, então, se agora eu estou com som, se agora vocês estão podendo me ouvir a contento, aguardando então que vocês possam me informar. Eu não sei o que aconteceu, eu sequer tinha percebido que eu estava sem som. Eu vou aguardar então vocês. Ah, tá, Amable, obrigada. Agora está ok. Bom, então vamos retornar de novo, né? Eu iniciei o nosso estudo de hoje dizendo que nós encerramos ontem um dos tópicos, um dos subtítulos desse capítulo 3 da criação, que fala sobre o povoamento da terra e Adão, apresentando, então, uma outra visão que Emmanuel tem da interpretação de Adão como descrito na Gênese. Em nenhum momento eu quero reafirmar que nós não estamos dizendo que o que está na Bíblia está errado. Nós só afirmamos, segundo os esclarecimentos prestados pelos espíritos, que as imagens são alegóricas. Então, há uma forma quase poética de se contar a história da antiguidade, e isso era uma característica da forma de se contar dos povos orientais, o que é perfeitamente compreensível na Bíblia. A gente pode perceber isso, essa forma de contar poética e alegórica. Então, nós só estamos aprofundando o nosso olhar em cima daquilo que os profetas, que Moisés, aquilo que está escrito, então, no Antigo Testamento. Então, hoje, nós começamos um novo subtópico, que é o diversidade das raças. Então, na questão 52, Kardec pergunta aos espíritos: de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Respondem os espíritos: do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Em relação a essa questão e a resposta dos espíritos, é preciso que fique muito claro que quando eles nos dizem que o clima, a vida e os costumes influenciam os espíritos, eles não estão nos dizendo que são eles que definem em absoluto as individualidades quando encarnadas, mas eles incidem, ou seja, eles influenciam. Porque nós sabemos, nós espíritas reencarnacionistas, nós sabemos que nós, ao reencarnarmos, trazemos uma bagagem de experiências, de vidas que já transcorridas, de experiências inclusive nos planos espirituais. Mas nós não nos recordamos no plano físico. André Luiz diz, inclusive, em uma de suas obras, que o nosso cérebro físico não tem ainda condições de trabalhar com tamanho volume de informações. E outro motivo ainda, nós mesmos, a nossa emotividade, o nosso psiquismo, quem somos ainda, a nossa individualidade, teria ainda muitas dificuldades de lidar com esta consciência plena daquilo que já foi e aquilo que está sendo. Entre outras palavras, de forma mais resumida. Se nós pudéssemos olhar para o nosso passado como espíritos, certamente grande parte de nós não veríamos boas obras. Isso é muito fácil de deduzir. Nós estamos experienciando no mundo de provas e de expiações, o que por si já denota a nossa imperfeição, as nossas dificuldades presentes
no enfrentamento das nossas sombras. Não é nem a sombra do outro, das nossas sombras. Nós ainda temos muitos aprendizados a fazer. Então, dada essa característica nossa, de termos ainda débitos a resgatar e muitas lições para executar, o melhor que a misericórdia de Deus nos oferta é, digamos assim, oferecer a possibilidade de cada reencarnação ser como um caderno em branco, um livro em branco. Mas por mais que nós não tenhamos a consciência plena do que fomos, e até mesmo de quem nós efetivamente somos, porque nós temos grande dificuldade ainda de nos percebermos, por isso o aprendizado do conhece-te a ti mesmo ainda é sempre relevante para nós. Então, como nós temos esta dificuldade, a página em branco que recebemos, o livro em branco que recebemos nas nossas reencarnações, é um alívio, é fruto da misericórdia, da sublime bondade do Pai, que possibilita que assim, sem a lembrança do pretérito, nós possamos renovar os nossos propósitos, amar quem até ontem odiávamos, refazer relações, reconstruir aquilo que nós muitas vezes destruímos no passado, em nós e ao redor de nós. Mas esse passado surge muitas vezes, invariavelmente, pelas nossas tendências, pelas nossas habilidades e muitas vezes por sentimentos íntimos que nos brotam, indicando a tarefa a executar ou indicando muitas vezes, isso eu ainda preciso aprender. Então, que fique muito claro para vocês isso, né? Não é o meio que define integralmente o reencarnado, né? O homem ou a mulher reencarnados. Mas o meio, a vida e os costumes também influenciam naquilo que ele vai desenvolver na reencarnação. Na questão 53, Kardec pergunta: o homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em várias épocas, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma ao de outras raças, novos tipos se formaram. Na linha A, Kardec ainda pergunta: estas diferenças constituem espécies distintas? E eles respondem: certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Então, os espíritos aqui, mais uma vez, reafirmam o que eles já haviam afirmado na questão 50, que Adão não foi o único e primeiro homem a ser criado, ou seja, Adão não foi dele, unicamente dele, que surgiram todas as demais raças que habitaram no planeta e que ainda habitam. Então, os espíritos afirmam que o homem surgiu em vários pontos e em variadas épocas. Olha só que interessante uma informação que Emmanuel traz no livro A Caminhos da Luz. A realidade é que entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Vocês vão perguntar, não estou entendendo muito bem onde você quer chegar, Cristina. Bom, ontem nós conversamos muito sobre o degredo dos espíritos que vieram do sistema de Capela. E nós comentamos, claro, falei muito para vocês daquilo que Emmanuel apresenta no livro Caminhos da Luz, mas não tão somente ele, porque existe uma literatura grande, vasta, acerca destes espíritos, do seu degredo, né, e do início da sua reencarnação na Terra. Pois bem, estes espíritos, então, do sistema de Capela, reencarnaram inicialmente, progressivamente, nas raças mais primitivas
que habitavam a Terra. A Terra era, então, àquela época ainda, um mundo primitivo. Se vocês tiverem a oportunidade, depois, procurem visualizar, no Google é fácil, é só você colocar a evolução do homem. E vão aparecer vários quadros, em geral, com 5 figuras. São os mais simples. Então, nós vamos lá ver nesses quadros, e nós já estudamos isso na biologia, na geografia também, que os primeiros homens, considerados como tais, na Terra primitiva, né, os ancestrais mais antigos do homem, são considerados, são ditos os australopitecos. Eram ainda homens com uma estrutura corporal ainda bastante diferente do que nós somos hoje. Eles mediam menos de 1,5 m, tinham uma caixa craniana pequena, possuíam o corpo muitas vezes peludo, as feições ainda rudes, grotescas, muito próximas ao do animal. E eles habitaram, segundo os estudos da paleontologia, de 3,5 milhões de anos a 2 milhões, mais ou menos, de anos atrás. Então, nós tínhamos os australopitecos. Então, segundo essa informação que nós estamos vendo do Livro dos Espíritos, estas raças, estas espécies de australopitecos surgiram em variados pontos da Terra, dentro deste período de 3,5 milhões a 2 milhões de anos atrás. Depois disso, as pesquisas científicas indicam, através da análise de fósseis encontrados, que nós vamos ter, então, o Homo habilis. Já apresentava algumas diferenças em relação ao Australopithecus. Uma caixa craniana um pouquinho melhorada, ele já tinha um pouquinho mais de habilidade, já andava menos curvado. Ele começou, então, esse Homo habilis, ele é conhecido por isso, ele começou a fabricar instrumentos para que ele pudesse utilizar para matar os outros animais, né, para colher alguma coisa, e justamente porque ele passou a utilizar-se das mãos, ele já andava um pouco mais ereto. Esse Homo habilis viveu, diz a ciência, de 2,4 milhões de anos atrás a 1,6 milhões de anos atrás. Bom, até aí, eu quero dizer para vocês, nós temos só raças primitivas da Terra. Nós não vamos ter espíritos do sistema de Capela reencarnando. Fique claro isso, tá? Mas neste tempo todo, nestes milhões todos, as entidades espirituais já estão agindo no homem do sílex, que é este Homo habilis, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Então, nesse tempo todo, as hostes do Cristo, os trabalhadores do Cristo, juntamente com ele, estão trabalhando. Então, isso não é uma coisa mágica, são milhões de anos de modificações, de adaptações, e eu falei ontem, no perispírito e no corpo físico, que serve a estes espíritos, ainda muito primitivos. Depois disso, diz a ciência que nós vamos encontrar o Homo erectus, que viveu de 2 milhões de anos atrás a 400 mil anos atrás. Então, aqui também nós não vamos ter espíritos degradados reencarnando, ainda são as raças primitivas em evolução, em várias partes do globo. E aqui começa a acontecer algo muito interessante. O Homo erectus anda melhor, movimenta-se melhor, e ele começa a migrar. Em geral, as primeiras raças surgiram muito na região da África, no continente africano, apesar de você ver pontuações em outros locais também. Mas a partir do Homo erectus, estas raças primitivas passam a migrar, a procurar outros locais, geralmente servidos pelos rios, e encontram invariavelmente regiões mais frias, porque eles começam a migrar em direção, por exemplo, à Europa, e eles passam então a formar vilas, aldeias, passam então a ter um maior nível de socialização. Depois do erectus, vem o Homo neandertal, os neandertais, que viveram de 2,5 milhões a 12 mil anos atrás. E aqui, os espíritos degradados do sistema de Capela iniciam as suas reencarnações.
Então, aqui, no Homo neandertal, vamos dizer assim, há cerca de 11 mil anos atrás, segundo alguns registros espirituais, iniciam-se as primeiras reencarnações dos espíritos capelinos nestas raças primitivas, já espalhadas, mais espalhadas, pelo globo. E aí Emmanuel ainda vai dizer, as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais em certos intervalos de suas reencarnações. Então, nesse ponto aqui do Neandertal, é que através, digamos assim, aquilo que os espíritos capelinos tinham trazido, inclusive em relação aos seus perispíritos mais aperfeiçoados, junto com o trabalho dos trabalhadores do Cristo, é que foi, digamos assim, um marco definitivo de impressão de mudanças significativas. Que iriam se imprimir, então, logicamente, no decorrer de muito tempo ainda, no plano físico. Lembrem-se que ontem eu falei que estes espíritos tiveram que se adaptar à psicosfera da Terra. Tá? Então, esta adaptação, juntamente com o trabalho de Cristo e de seus, digamos assim, engenheiros siderais, né, ou como queiram vocês chamar, então, o trabalho conjunto destes espíritos é que possibilitou, então, grandes modificações no Homus neandertalensis, que é o Neandertal, para que depois surgisse, então, o Homo sapiens, logo após ele, o Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens surgiu na Terra há 300 mil anos atrás, mais ou menos, segundo os estudos e as pesquisas da ciência. Então, nós vamos percebendo que aquilo que nós soubemos ontem, as informações que eu trouxe para vocês dos espíritos capelinos, ela combina, ela pode ser linkada de modo absoluto com o que a ciência diz no campo da evolução do homem, mas com aquilo que o próprio livro dos Espíritos está dizendo. Então, a contribuição destes espíritos capelinos não foi tão somente no progresso da humanidade, mas foi também na melhoria do corpo físico, do perispírito e do corpo físico. É claro que, com o passar do tempo, estes espíritos capelinos reencarnados, e através do cruzamento das muitas raças, é óbvio também que eles trouxeram este melhoramento que era deles, e também auxiliaram as raças primitivas que aqui existiam. Então, vamos dizer assim, num exemplo muito simples, é um filho diferenciado que surge de pais ainda de raças primitivas, e aquele filho tem muito a auxiliar no progresso dos pais, no raciocínio dos pais, em novos métodos para fazer agricultura, para construir uma casa, para socializar numa pequena cidadela, e através do tempo, a atuação incessante do tempo, nós estamos falando em milênios. Aqueles pais que inicialmente pertenciam, eram originários das raças primitivas, também vai aprendendo com as novas gerações, ao misturar-se estes espíritos capelinos com as raças primitivas. Eles trouxeram um avanço de cunho geral para a Terra. Continua Kardec na questão 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Porque, na verdade, Kardec está trabalhando com uma série de preconceitos e de teorias não muito felizes que existiam ainda na Europa no século XIX. Teorias eugênicas, inclusive, quer dizer, teorias que defendiam que a raça ariana, a raça branca, era superior a todas as demais, se comparar-se com a amarela, com a negra. Então, Kardec quer desmistificar isso, porque ele já havia entendido que este corpo físico é um veículo que é aperfeiçoado pelo espírito, mas o espírito não deixa de ser quem é quando ele muda de veículo, né? Então Kardec quer saber se o fato de nós não termos
um ser que gerou a todos, quer dizer, Adão. Se isso faz com que nós possamos entender que nós não somos irmãos, quer dizer, porque surgimos de raças variadas, em pontos variados, então será que nós então não somos irmãos? Né? E eles respondem, todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. E se os espíritos deram, então, essa resposta a Kardec, imaginem vocês, nós que podemos alongar o nosso pensamento, imaginem vocês se nós amanhã pudéssemos entender que porque nascemos na Terra, este corpo é da Terra, nós não somos irmãos dos espíritos que porventura tenham experienciado em outros planetas. Aí nós teríamos que reconhecer o nosso próprio primitivismo. Voltamos a falar que a nossa semelhança em relação ao Pai, ao Criador, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a nossa semelhança em relação ao Pai não é quanto ao físico, à apresentação física que nós temos, nem em relação à nossa apresentação perispiritual. Nós somos centelha divina. O nosso espírito imortal é que é a semelhança do Pai, é que foi por ele criada. As nossas experiências necessárias no campo da evolução, que exigem de nós experiências no campo da matéria e que exigem de nós a utilização de corpos materiais. São eles tão somente veículos para a expressão dos nossos espíritos. Se amanhã nós que estamos aqui reunidos, né, estudando essas questões, se nós recebermos a oferta de experienciar em qualquer outro orbe do nosso sistema planetário ou de outros, nós continuaremos sendo filhos de Deus. Nós continuaremos sendo o espírito que somos. Mas, no entanto, teremos de nos utilizar de outros veículos de expressão, outros corpos, com matéria diferenciada, adaptada ao mundo diferenciado que teremos de viver. Eu acho que eu quero que isso fique claro para vocês. Nós vamos encerrar agora o nosso estudo, já está chegando ao nosso tempo, que são aulas rápidas. Hoje eu perdi um pouco porque estava sem som, vocês me perdoem. Eu acho que a partir de amanhã eu vou entrar assim um minutinho mais cedo e já ir esperando vocês me dizerem se o som está ok, para que a gente não perca, nós perdemos quase 10 minutos. Renovo o aviso de ontem, que a partir da terça-feira que vem, vocês vão poder também ter o estudo do Livro dos Espíritos, da terceira parte, com o Oswaldo, nosso companheiro lá do Centro Espírita Francisco de Assis. Então, o Oswaldo vai fazer os seus estudos da terceira parte, das 7h30 às 8h, às terças e quintas. Eu vou continuar o estudo da nossa primeira parte, terças, quartas e quintas, das 7 às 7h30. Agradeço mais uma vez a presença de todos, Amabile, Renato, Carlos, Elisete, Thelminha, do Edgar, da Sandra, da Valdineia, todos os que estiverem conosco, no horário que for possível, porque nem todo mundo pode estar aqui ao vivo com a gente presente, mas eu sei que nós temos aí outros companheiros que, na medida do seu horário, estão acompanhando conosco os nossos estudos. E amanhã a gente dá início, então, ao penúltimo subtópico deste capítulo 3, que vai falar sobre a pluralidade dos mundos. Espero vocês aqui. Uma boa noite, muito obrigada. Amanhã não, eu falei amanhã, mas hoje é quinta. Então, olha, já estou ficando louca. Terça-feira que vem. Então, terça-feira que vem, estaremos aqui novamente para dar início, então, a esse tópico, pluralidade dos mundos. Um abraço a todos, uma boa noite.